Olá, gente bonita, tudo bem? Meu nome é Diego Ezalhaldi e sou teólogo protestante. Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Você nos segue? Curtiu já este vídeo? Se inscreveu? Levou um maior tempão produzir este vídeo, então nos dá essa moral aí, beleza? Hoje falaremos sobre o dom de línguas e o que a Bíblia ensina a respeito. Vamos começar? Dom de línguas. O que é? Para que serve? Bom, vamos começar pela definição bíblica. Segundo a Bíblia, dom de línguas é a capacidade de falar em outra língua conhecida com o objetivo de anunciar as boas novas de salvação em Cristo ao mundo. Alguns cristãos sinceros acreditam no chamado dom de línguas como um sinal do batismo do Espírito Santo. Falar dessa forma evidencia o poder pentecostal. Todo crente convertido deve fazê-lo, e se não faz, aí tem um problema. Realmente existem pessoas que acreditam que isto aqui provém diretamente do céu. Talvez pronunciar sílabas totalmente aleatórias e incompreensíveis, até para quem as pronuncia, não parece representar muito bem a presença do soberano Deus. E se isso não for realmente certo? E se de fato a Bíblia não ensina nada disso? Se isto for um fenômeno de autossugestão aprendido e imitado por milhares ao redor do mundo, então este é um dos maiores enganos da história da humanidade. E se não é fingido, e na realidade provém do inimigo de Deus? Eita! Isto é muito mais grave do que pensamos. Cristo estava dando início à maior revolução espiritual já sentida pelo ser humano. Por milênios, Satanás tem induzido as pessoas a acreditar que Deus, o Pai, na realidade era um Deus vingativo e zero tolerância para erros, que tinha sempre um galho de árvore na mão para disciplinar quem não andasse conforme suas ordens. E por milênios, a raça humana de fato acreditou nessa, visão de que era de quem era o Deus de Israel. Mas Cristo veio ao nosso mundo e com o próprio exemplo nos mostrou que o Pai nada tinha a ver com essa visão satânica e que na realidade ele é um ser de amor, misericórdia e compaixão. E que segundo Ezequiel 18:23 diz: "Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem?" diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem dos seus maus caminhos e vivam. Mas quando foi necessário voltar para junto do Pai e do Espírito, ele deixou uma série de ordens, bênçãos e habilidades que ajudariam seus discípulos em todo o mundo e em todos os tempos a pregar o Evangelho. Porém, como sempre acontece, falsos pregadores deturpam as mais claras palavras de Jesus e a retorcem tanto que acabam dizendo aquilo que ele jamais disse. Difícil de acreditar? Com certeza não, né, gente? 1 Coríntios 12:7 diz: "A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos." O que isto quer dizer? Bom, falamos anteriormente que Deus concederia novas habilidades aos seus servos para levarem avante a pregação do Evangelho. Entre tantas habilidades, uma se destaca e é o tema do presente vídeo, o dom de línguas. Em Atos 2, 1-11, temos a história completa onde Deus fez um milagre e os discípulos falaram em outras línguas. Mas espera aí, como assim? Então, em todo o Novo Testamento, os dons dados à igreja são para cumprir uma função. Segundo Mateus 28:19-20, Jesus ordena que o evangelho deve ser pregado a todo o mundo, sem qualquer exceção. Porém, os apóstolos sabiam um ou no máximo 2 idiomas. Então, por isso foi feito o milagre que vemos em Atos 2. Agora, vamos entrar um pouquinho mais profundamente na linguagem original desta história. Todos nós sabemos que a maior parte, para não dizer tudo, do Novo Testamento foi escrito em grego. Eu já estudei vários idiomas e confesso a vocês, o grego antigo é um dos idiomas mais completos e incríveis que já existiram no mundo. Por quê? Deixa eu te explicar. O grego antigo tem a capacidade de expressar qualquer coisa, qualquer sentimento com a palavra certa. Nada de sinônimos, nem nada. E é por isso que sempre que tivermos uma dúvida sobre alguma coisa na Bíblia, seria muito bom estudar o que o grego antigo quis realmente dizer. Feita esta pequena introdução ao grego antigo, o verdadeiro dom em Atos 2 não foi glossolalia, que em termos mais ou menos religiosos e do dicionário, é a habilidade de falar em línguas desconhecidas enquanto se está num transe religioso. Mas na realidade foi xenoglossia, que quer dizer speak a real language you didn't know before.
Precisamos deixar uma coisa muito clara: não adianta muita coisa falar em outra língua incompreensível, por mais maravilhoso que seja, se ninguém te entender. Não vale absolutamente nada. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13:1. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Não tem muito sentido? Consegue perceber? Em Atos 10:19 ocorre um caso similar e era como um símbolo útil para os não crentes. Mas em Atos 4:8 e 9, o Espírito Santo foi derramado e não houve dom de línguas. Por quê? Porque não havia estrangeiros, então não havia necessidade. Curioso, não acham? A Bíblia não ensina que falar em línguas seja um símbolo do Espírito comum a todos os crentes. Alguns afirmam que o dom consiste em orar em outros idiomas angélicos desconhecidos que podemos praticar relaxando a boca e se deixando levar pela euforia. Não tem forma de saber se é verdadeiro ou falso, mas falam assim os anjos? Em todas as vezes que eles apareceram no relato bíblico, falaram de forma diferente e incompreensível ou no idioma local? E para que vocês vejam que não estou inventando história para boi dormir, eu vou citar 3 exemplos de vezes que os anjos falaram com seres humanos na linguagem deles. Como, por exemplo, o primeiro, os anjos falam a língua de Ló, como aparece em Gênesis 19:15. Anjos falaram a língua dos pastores, em Lucas 2:8-14, e também falaram a linguagem de Maria, como podemos ver em Lucas 1:26-28. Entende? Agora, o que diz a ciência tudo isso? Bom, na Universidade da Pensilvânia demonstrou-se que ao falar essas línguas não se ativam as áreas cerebrais da linguagem e o motivo é bem simples, na verdade. Não é nenhuma forma de comunicação. Em 1 Coríntios 14, como podemos explicá-lo? Bom, desde o capítulo 3, a igreja estava repleta de problemas espirituais, contendas e dissensões. Em Corinto havia tradição de rituais e se falava a língua dos deuses. Quando é misturado o dom real com crenças pagãs, Paulo tentava, mesmo que na distância, definir e pôr ordem na igreja. Como julgar, então, se alguém diz orar a Deus em um idioma desconhecido? Bom, Paulo, com total sabedoria, assumiu a crença dos coríntios e debateu com lógica do seu ponto de vista. Porém, ele bate o martelo no verso 28. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja. E se pensarmos friamente, é realmente uma jogada de mestre, porque se é um idioma real, poderá ser interpretado sempre. Paulo reduz esse mito, em particular, a uma experiência subjetiva e verificável para proteger a igreja. E diz no verso 13, portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Ou seja, se isto não ocorre, não está orando com a sua mente, e sendo bem honestos e principalmente respeitoso, isso não serve de absolutamente nada. Todas essas pessoas que ficam balbuciando essas palavras, essas supostas línguas na igreja sem qualquer tipo de tradução, estão de fato violando um importante mandato bíblico, pois um dom verdadeiro sempre edifica a igreja, e se não o faz, bom, é falso. Alguns cristãos de fato sinceros reconhecem que falam em línguas apenas imitando sons e deixando-se levar. É bonito. E até gostoso sentir-se especial, ungido. Mas esse dom, que, como tenho descrito até o momento, não provém de Deus e se percebe, sobretudo, em seus frutos. O propósito do Espírito Santo, segundo Atos 1, é capacitar para pregar o Evangelho e não para emitir ruídos sem sentido que não trazem crescimento, consolo ou esperança a ninguém. Não se deixe enganar e, como sempre, lembre-se, a maioria pode estar errada. Agora, parece simples, mas precisa ser dito. Toda e qualquer mensagem da Bíblia centraliza-se sempre em Cristo e a sua missão redentora. Em Atos 2, 22-36, Pedro faz um discurso completamente cristocêntrico e, como resultado disso, como vemos no verso 41, acreditam e foram batizados mais de 3.000 pessoas. Agora, a Bíblia apresenta 6 regras básicas para serem seguidas no que diz respeito ao dom de línguas. Vamos começar pelo primeiro. No máximo 3 pessoas devem falar. Segundo, e isto sucessivamente, como diz no verso 27, ou seja, um de cada vez, não 10 ou 20 falando numa só vez. 3, deveria haver tradutor, um intérprete, como diz em 1 Coríntios 14:28. 4, é entendido por todos, como diz Atos 2, 9-12.
5. Edifica a igreja, como diz 1 Coríntios 14, 5 e 26. E por último, 6. É enriquecido pelo amor, como diz 1 Coríntios 13, 1 e 9. Sabemos que as congregações cristãs atualmente não seguem estas regras. Inclusive, eles costumam falar ao mesmo tempo, dezenas de pessoas gritando e falando ao mesmo tempo, ninguém traduzindo, e mesmo que existissem tradutores, como vão se entender com tamanha bagunça barulhenta? Complicado, não acha? Então, usemos a lógica. Desprovida de qualquer má intenção, zoação e vai lá pedrada. Para que usar o dom de línguas aqui no Brasil, por exemplo, se todo mundo fala português? Nosso mundo atualmente está bem diferente do que anos anteriores, né? E pode acontecer que existam comunidades de outros países na sua igreja. Na minha, por exemplo, tem uma comunidade haitiana. E eles têm o seu estudo em francês. Entende o que quero dizer? Com eles. Se você quiser aprender francês, você vai junto também, não é? Me permita ampliar um pouco mais a lista de pessoas que receberam de fato o Espírito Santo, porém não falavam em línguas. Está preparado? Então vamos lá. Os samaritanos, a Virgem Maria, Estevão, Saul, o primeiro rei de Israel, Gideão, juiz de Israel. Deixa eu ver outro aqui. Sansão, outro juiz. Zacarias, pai de João Batista. Deixa eu ver. Bezalel, em tempos remotos. João Batista, por exemplo, e a sua mãe. Deixa eu ver se tem mais. Os 7 diáconos. E não, só isso mesmo. Eles não falaram em outras línguas, porque não havia essa necessidade. Agora, para concluir, a língua falada é um sistema de linguagem em que os seres humanos dotados de inteligência se comunicam e se entendem perfeitamente. As línguas estranhas faladas hoje por muitos nada têm a ver e não têm nada em comum com as mais de 3.000 línguas e dialetos existentes atualmente no mundo. Por conseguinte, não possui valor nenhum para a identificação inteligente da fé cristã. E diga-se de passagem, Jesus nunca falou em línguas. Bom, galerinha de Deus, vamos ficando por aqui. Espero que tenha desfrutado deste tema tanto quanto nossa equipe produzindo. Lembre-se que se você tiver interesse em algum assunto em particular e quiser saber o que a Bíblia diz a esse respeito, deixe nos comentários a sua sugestão e a nossa equipe moverá céus e terra para fazê-lo. Tá bom? Lembre-se, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.